fui começando E eu lembro de uma situação, bicho, que eu fui cantar. Eu tocava numa banda de pagode e eu era o violonista da banda. E aí, no início da apresentação ali, né, tava checando os instrumentos e tal, e eu comecei a dedilhar o violão e cantei uma música. E aí um cara que tava lá e chegou, que inclusive era nosso conhecido, nosso amigo, era irmão de um músico nosso. Ele chegou pra mim e falou assim: para de cantar, velho. Você tá achando que você é cantor? Aí eu, pô, desculpa aí, cara, é porque eu me empolguei aqui. Esse dia ele me ligou, me contratando pra tocar no casamento dele. Eita, mundão que dá volta. E aí eu falei, cara, mas assim, tipo, eu conto essa história pra ele, inclusive. Aí eu falei, ô, irmão, eu lembro disso até hoje, mas isso aí é que deu força, entendeu? E eu não me acho um grande cantor, não. Eu sou um cara que, talvez que, né, siga uma linha legal e tal, de canto, mas não sou a voz do Brasil, não. Tipo, me acho um cara que canto, mas não sou um grande cantor. Ó, que voz, tipo, sei lá, do The Voice, não. Sou um cara que faço uma onda e tal. E é isso. Você, Thiago, qual o maior desafio assim da rotina de um músico, né, que vive na noite? Qual o maior desafio pra você? O maior desafio é você dormir tarde e ter que acordar cedo pra vir no podcast do Thales Sucesso. Pense num desafio. Não, cara, assim, a nossa rotina é totalmente contrária a tudo, né? Então, um exemplo assim de uma dificuldade chega o final de semana, a gente tem que trabalhar. Às vezes tem um amigo chamando você pra ir pra um churrasco e você não pode, cara. Porque eu tenho que trabalhar. Às vezes eles cansam de chamar. Ah, Thiago, vem aqui pra tomar uma cerveja comigo. Não posso. Aí, não, o Thiago nunca pode. No final de semana ele tá tocando e tal. É um dos desafios, assim. E com relação à rotina, é isso. Às vezes você dorme pouco. Às vezes você tem que abdicar de algumas coisas para poder dormir. Um intervalinho que você tem ali. Pelo menos eu tenho que fazer isso, porque é igual... Ah, Thiago, qual cuidado você tem com sua voz? É o sono. Eu não tenho cuidado nenhum. Na verdade, eu faço tudo errado. Mas, assim, o que me recupera é sono. Então, eu preciso dormir. É igual, eu vou sair daqui, eu tenho um show já já. Mas eu vou ter intervalinho de 1 hora que eu vou passar em casa para tirar um cochilo. Uma pestaninha. Eu tenho uma pestana aí, porque senão a voz não recupera e tal. E a idade vai chegando, né? 35 anos já, então tem que dormir o máximo. Mas é isso. Tem algumas dificuldades, assim, mas quando você sobe no palco e a Deus da Música toca no coração, você esquece de tudo e vai embora e vamos embora. Cara, você falou dos desafios aí, foi parte disso que te desafia que me fez abandonar a carreira, né? Da música, porque meu pai, eu lembro até hoje, meu pai virou e falou pra mim, falou, ó, você tem que ter uma segunda opção além da arte. Infelizmente no país, né, no nosso país, ele não valoriza como deveria todos os artistas e não são todos que acontecem. Então você tem que ter uma segunda opção. E foi daí que eu fiz a matrícula na Faculdade de Educação Física e que vive uma rotina completamente antagônica dos músicos, né? Então, enquanto o músico tá ali na noite, isso, aquilo, outro, chega em casa 4 horas, 5:30 da manhã, o professor tá abrindo a academia às 6. E aí eu lembro que eu tocava na banda Barraca Armada, né? Um nome muito legal, assim, eu gosto muito. A logo, então, era top, né? Um nome bem sugestivo, né? Eu tocava nessa banda e a gente tocava na terça-feira no Planeta Country. Bela Casa. Bela Casa, já fizemos muitos shows lá. E aí eu toquei lá, cara, durante uma temporada de 3 meses, mais ou menos. E a gente subia no palco às 3 horas da manhã. Show de 2 horas, terminava às 5 horas da manhã, né? Até chegar em casa às 5:30 da manhã, né? Até dormir. Não era melhor não dormir, que eu tinha que estar na academia às 6:30 pra estar dando aula. E aí, como o Thiago falou, quando você é jovem, você começa a aguentar. E aí, daqui a pouco começou a apertar. Eu falei, cara, não dá. E eu achava injusto, eu era cantor da banda, chegar pra galera e falar, galera, não fecha show na terça não, porque tem que trabalhar às 6:30. Porque tem músico que só trabalhava com aquilo. Tem música que depende somente disso pra sobreviver. Eu vou deixar de fechar o contrato. Foi quando eu decidi abandonar a carreira e falar, ó, contrata um outro cantor, é melhor, porque eu faço agenda ainda até vocês conseguirem achar mais ou menos, até que decidiram encerrar os trabalhos. Mas foi um grande desafio pra mim. Daqui pra frente, Thiago, você falou sobre idade. Você pensa em alguma coisa que você tem que fazer diferente do que você fez até hoje
para ter cuidado com a voz, ter cuidado com a saúde, para prolongar a sua vida na música? Cara, então, foi o que eu falei, assim, eu sou um cara que meus cuidados com a voz realmente eu tenho que assumir. São pouquíssimos, assim. Com relação à voz, agora, tipo, com relação ao trabalho, eu penso agora em... O nosso novo desafio agora, nesse momento, é trabalhar a parte autoral, né? A gente, né, e tá mais presente nas plataformas digitais. E é isso. Agora, com relação à voz, não sei, de repente aí você me indica aí uma fono bacana aí. Não, show. Tô te perguntando assim, não só da voz, não só disso, mas eu tô falando em questão da saúde. Por que eu tô te falando isso? Eu li um livro, inclusive, tem pouco tempo, que chama E se você vivesse 100 anos, né? E eu falei, pô, se você for fazer essa pergunta pra grande maioria das pessoas, fala, pra que tudo isso, rapaz? Não quero viver 100 anos, porque a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é o quê? Vai viver 100 anos mal, né? E na realidade existem estudos que comprovam que as pessoas que nasceram depois da década de 70 já têm possibilidades muito altas de viverem mais que 100 anos. E tem um cálculo feito, dependendo da idade que você nasce, ali do ano que você nasce, e calcula qual a probabilidade de tempo que você vai viver. Porém, as suas escolhas de hoje, elas determinam quando você vai começar a andar de muleta. Muleta não, de bengala. Sim. Porque o velho, né? Ah, tá. No final da vida vai andar de bengala. Eu tô te falando assim, até a idade que a gente tá agora, 35 anos, você tomou as suas precauções para as poucas, né, que você acabou de falar, para produtividade da voz. Você tem o cuidado de dormir um pouco mais ali durante o dia para poder tranquilizar um pouco mais aí essa questão da saúde vocal. Mas daqui para frente, você pensa em fazer alguma coisa diferente para ter um pouco mais de vitalidade na música? É isso que eu quero saber. Não só na voz, mas na saúde mesmo. Em alguma coisa que você fala, cara, eu tenho que mudar isso aqui em algum momento. Senão... Cara, isso aconteceu... já, na verdade, a gente sempre esteve envolvido com esporte, né? Então, assim, atividade física... Obviamente que você lá em casa é um cara que despontou e tal. Um atleta já. E eu sempre tive envolvido também com a natação, a musculação também sempre foi presente. Só que eu sempre fui um cara mais vagabundo. Então, tipo assim, por mais que eu malhasse ali um ano bonitinho, ia ter uns 3 meses, 6 meses que eu ia estar vagabundo. E beleza, e sempre foi assim. A gente, inclusive, a gente tentou fazer alguns projetos de sucesso. Né? O projeto de sucesso sempre, na banda e tal. Eu sempre fui muito mal. Eu sempre estava em último colocado ali, os meninos despontavam e tal. Eu lembro que acho que Igor Daniel ganhou algumas vezes e tal. Mas eu sempre dava um jeito de, pelo menos umas 2 semanas aí eu tava lá. E aí foi o que aconteceu do lance né, de ver que era importante a minha saúde estar em dia. E não sei se você lembra um projeto que eu fiz que foi acho que o projeto da minha vida, né? Eu já estava um pouco bem acima do peso. E aí eu fui na pesagem. Eu lembro dessa história que foi maravilhosa. Inclusive até vou pedir para você falar ela, que você vai saber falar melhor. E eu cheguei lá e você contou a história de um integrante do projeto que ele queria muito ganhar um iPhone. E ele morava em Águas Lindas, né? E ele falou assim, eu vou ganhar o projeto porque eu quero esse iPhone. E também quero, ele, né, consequentemente, cuidar da saúde dele. E aí, como é que é a história aí, né? Cara, linda essa história, na realidade, morava em Águas Foi Lindas. isso aí que me tocou. E quem ganhou, depois você vai chegar no final da história. 60 ou 70 quilômetros, eu não lembro, era o local onde ele morava para o local que acontecia as aulas. E ele falou, ele é um cara humilde, eu quero emagrecer, obviamente, mas eu quero ganhar esse iPhone. É o meu sonho ganhar esse iPhone. E aí ele beleza, botou como meta e deu o máximo dele. E o bacana é que ele sempre chegava antes do horário da aula. A aula durava 30 minutos, né? E ele passava mais tempo na locomoção, porque ele vinha de ônibus para a aula, do que fazendo a aula. Demorava mais tempo, porque era bastante longe. E ele não faltou nenhuma aula, ele foi todas as vezes. E aí, na hora da pesagem, a gente pesou e na hora da pontuação ele realmente foi o vencedor. Ganhou o iPhone, se eu não me engano, um iPhone 8 Plus, na época era um dos mais recentes que tinham saído na época.
E aí ele me conta a história depois, né? Que assim, ficou muito feliz, chorou, a gente se emocionou. Toda vez que eu conto essa história, eu chego a me arrepiar, porque tem muita gente que acaba arrumando desculpa, né? E na realidade tem tudo muito facilitado para conseguir alcançar seus objetivos. E um camarada que tinha tudo para desistir, tudo para não acontecer, e o camarada correu atrás, se esforçou e conseguiu ganhar um iPhone. E aí ganhou o iPhone. Aí beleza, tá de boa, tranquilo. Ele contou essa história depois. Uma vez ele tava no ônibus, né? Já com um iPhonezão, bonitão, pra cima e pra baixo. Pai pula em bola e tal, isso, aquilo, outro. Daqui a pouco entra um camarada no ônibus, mano. E o bicho entra armado e tal, querendo roubar o ônibus, roubando todo mundo, mano. Ele falou, pelo amor de Deus, tomara que não toque esse iPhone. Botou o iPhone dentro das calças. E graças a Deus, ele sempre andava com um telefonezinho analógico das antigas, né? Meio velhinho. É o do ladrão. O do ladrão. Ele deixava lá o camarada, passa o celular. Opa, tudo bem. Passou o celular pro cara. E não tocou. Ele falou, nossa senhora, graças a Deus, eu já pensei que eu tinha que emagrecer tudo de novo. E aí foi nessa história que eu escutei, eu lembro que eu tinha ido já meio que focado, assim. Falei, eu preciso mudar minha vida, né? Voltar às atividades e tal. Porque, primeiramente, pensando na saúde, foi um ponto mesmo, assim, mais forte, porque eu falei, eu preciso me exercitar e fazer alguma coisa, porque eu tenho certeza que minha vida vai ficar melhor. E aí, nesse dia que eu escutei essa história, que foi na pesagem, eu falei, eu vou ganhar. Eu botei isso na minha cabeça. E eu lembro que ele estava lá, estava participando desse projeto. E aí eu fui, da primeira aula até a segunda, eu sempre reparava nele. E eu lembro que ele, você sempre falou, né? Faz o exercício na explosão e tal, velocidade máxima. E ele fazia muito rápido, bicho. O polichinelo dele era acelerado, né? Ave Maria, bicho. E eu olhava aquilo ali, eu vou fazer mais rápido que ele. Eu vou ganhar dele, porque ele foi o fodão, agora eu vou ser o fodão ao dobro. E aí eu fazia e tal, enfim. Eu lembro que, para não falar que eu não faltei nenhuma aula, teve uma aula que eu perdi o horário, porque acho que eu tinha feito show e tal, que foi uma aula de domingo no Parque da Cidade, que acho que, se eu não me engano, era 9h30, 9 da manhã. Era 9h30. E eu acordei 10 da manhã. Aí eu, beleza, faltei a aula, mas não vou faltar. Fui até o parque, fiz uma corrida e tal. Eu lembro disso aí, que você tinha... Você foi com alguém que faz essa corrida? Foi com a Carolzinha. Foi. E aí eu falei, eu não vou furar nenhum dia. E aí, eu lembro que no dia da pesagem final, eu até tinha uma viagem para Florianópolis e você foi, 6 da manhã, você foi me encontrar para poder me pesar. E aí, quando eu pousei em Florianópolis, você me mandou uma mensagem. Você não só ganhou, como você foi, tipo, disparado, assim, a maior pontuação de todas. E aí, a partir desse momento, eu entendi que a atividade física tinha que estar presente na minha vida e sempre prezando a saúde. A estética a gente gosta, né, mas é uma consequência. E depois disso, eu continuei, fiz acho que mais uns 2 projetos e tal, continuei me mantendo ativo, aí até que veio a pandemia. Aí a pandemia veio para acabar com a nossa mente e acabar com o nosso esporte. Eu confesso que eu fiquei meio desnorteado na vida, porque a gente não podia trabalhar, eu tava, né, não sabia o que ia acontecer, e a gente desconta na comida. Coisa boa, coisa gostosa.